Padre Antônio. Que Deus possa, pela sua palavra, pela Santa Eucaristia que celebramos, conceder ao seu coração nessa tarde o dom da serenidade, o dom da alegria, o dom da esperança, o dom da luz, o dom da paz, que nada inquiete o nosso coração. Que nós tenhamos no nosso coração a certeza de que agora, neste momento, Deus está cuidando de nós, não é? A primeira carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Pedro vai dizer: confiai ao Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Na primeira carta do apóstolo Pedro nós encontramos essa certeza, né? Encontramos essa palavra que nos dá certeza de que Deus cuida daquilo que está no nosso coração, de tudo aquilo que está na nossa vida. Então que nada nos inquiete, que nós estejamos com o coração sereno e com o nosso coração em paz. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai fazer uma afirmação muito importante. Ele vai dizer assim, dentre tantas outras, é claro, que ele faz, né? Que ele faz, mas essa daqui: se a vossa esperança em Jesus for somente para esta vida, vocês são as pessoas mais infelizes deste mundo. Olha que o apóstolo disse: se a vossa esperança em Jesus for somente para esta vida, vocês serão as pessoas mais infelizes. E é verdade, irmãos e irmãs, se nós, pela nossa fé, pela nossa esperança, pela espiritualidade que nós vamos aprofundando na nossa vida, pela nossa vida mergulhada na espiritualidade, na palavra, se nós não formos colocando no nosso coração uma fé viva, na certeza de que a nossa vida em Deus não é somente para essa vida, mas para depois dessa vida também, se a nossa esperança não é a vida eterna, se a nossa esperança não é o céu, se a nossa esperança não estiver na glória de Deus que virá depois dessa vida, a nossa vida vai percorrer o caminho da infelicidade. Porque todos nós que estamos aqui, você que está em casa participando deste momento da Santa Missa, todos nós vivenciamos experiências profundas de dor e de sofrimento. E muitas vezes não tem como nós evitarmos as dores e os sofrimentos da nossa vida. Tem sofrimentos que virão em decorrência das decisões que nós tomamos. Pode ser que a decisão que eu tome na vida, não tendo discernimento em Deus na palavra, é claro que ela vai trazer sofrimento também para a minha vida. Mas a própria vida contingenciada, marcada pelo pecado, por si mesma ela traz as dores e os sofrimentos. Mas uma coisa que a gente vai observar que é muito importante é assim: na medida em que eu vou colocando Jesus no centro da minha vida, do meu coração, eu vou enxergar, eu vou sentir, eu vou poder contemplar a glória de Deus para além das dores e dos sofrimentos que a minha vida passa. E aqui não importa qual seja o tipo de dor e qual seja o tipo de sofrimento. Por isso eu peço que nessa tarde, nessa Santa Missa, Deus lhe permita a todos nós a irmos mais longe, vamos dizer assim, a termos uma visão que vai além das dores e dos sofrimentos pelos quais nós passamos. A palavra de Deus no Evangelho está dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. A palavra fala da ressurreição, fala da paixão, fala do sofrimento, mas fala também da ressurreição. Por isso nós podemos entender que todos os calvários da nossa vida, passando por eles, virá sobre nós a glória de Deus. Que a nossa vida, ela vem de onde? Ela surge de onde? Ela vem da vida eterna, ela vem da ressurreição, não é mesmo? Não é que nós vamos ignorar os sofrimentos e as dores, até porque nós não temos como fazer isso. Mas eu posso ter no meu coração uma esperança viva, de que não há nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma experiência, assim, por mais forte que seja, que venha como provação para a minha vida, que não haja uma resposta de vitória, que a vitória não seja a realidade última da minha existência, da minha vida. Essa doença tem jeito, esse problema que você está passando na sua vida tem saída, e a única saída é Jesus. Estando em Jesus em sua vida, você pode ter a certeza de que é só uma questão de tempo, a glória de Deus haverá de se manifestar, você vai sendo envolvido pela glória de Deus já aqui na terra,
Tanto é que nós rezamos o salmo, né? Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Significa que estando na terra, nós não somos daqui, nós estamos aqui na terra, mas aqui nós já podemos ver a glória de Deus acontecer na nossa vida. Que bênção se você guardar isso no seu coração. Que bênção se a palavra de Deus revelar isso à sua alma. Porque muitas vezes nós somos tão consumidos pelos nossos sofrimentos que nós não conseguimos ver a glória de Deus acontecer na nossa vida. E aí, irmãos e irmãs, uma coisa que é muito comum acontecer, e eu acredito que seja natural que isso ocorra, é que nós procuremos encontrar em Deus uma solução para os nossos problemas. Muitas vezes nós queremos encontrar em Deus uma resposta imediata, quem sabe para uma situação de dor e de sofrimento que eu estou passando. Deus pode vir nessa tarde e dar uma resposta para a dor e para o sofrimento que você tem, que eu tenho. Mas a resposta de Deus é muito maior do que você imagina. Na primeira carta aos Coríntios, a palavra diz assim: aquilo que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram, que os corações não sentiram, Deus reservou para os seus eleitos. Olha que coisa maravilhosa, né? Aquilo que os ouvidos não ouviram, não ouvem às vezes, né? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, Deus reservou para os seus eleitos. Então que nessa tarde, nessa Santa Missa, nós tenhamos essa fé, nós tenhamos essa esperança. Eu peço a Deus que pelo Espírito Santo nos dê essa certeza. Não tenhamos, irmãos e irmãs, uma fé morta, uma fé passiva, uma fé, quem sabe, voltada para as realidades deste mundo somente. Não, mas que seja na vida eterna, para a glória de Deus, a nossa fé, que seja essa a nossa esperança. Mas o Filho do Homem ressuscitará. Se eu creio na ressurreição de Jesus, eu creio que com Ele a minha vida também será ressuscitada. Isso é muito importante a gente entender, né? E aqui vale a pena a gente fazer uma pergunta: qual é a visão de Deus que você tem? Quem é o Deus que age na sua vida? Como é que Deus tem agido na sua história, tem agido no seu coração diante das adversidades que você e eu passamos? E são tantas, são enfermidades, são doenças, são problemas familiares, problemas na vida financeira, vem a questão do trabalho, né? Hoje quanta gente desempregada, é a mãe que sofre por causa do filho, é o pai que sofre por causa do filho, é a esposa que sofre por causa da situação em que se encontra o esposo. E aí nós poderíamos ir enumerando, né? Quantas situações de dor e de sofrimento. É o medo, é a depressão, é a ansiedade, são as noites mal dormidas. Mas em todas essas realidades está a glória de Deus. Nós podemos tomar posse dessa palavra, né? E guardá-la no nosso coração. Jesus está nos dizendo isso no Evangelho. E para concluir a nossa reflexão, nós temos o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso. É um livro cheio de símbolos e sinais. Muitas pessoas dizem que é difícil entender o livro do Apocalipse, né? Tem dificuldade às vezes para toda a Bíblia, mas para o Apocalipse mais ainda. Gente, mas o livro do Apocalipse é uma bênção. Por quê? A João é dada uma revelação do que vem depois dessa vida. João contempla a glória de Deus. E ele já é antecipada para ele nessa visão o que vai acontecer com a nossa vida depois dessa vida. Diante do Cordeiro estão aqueles e aquelas que foram lavados, santificados pela veste do Cordeiro, vai dizer a palavra. E ali já não haverá mais dor nem sofrimento. Ali toda lágrima será enxugada. Já não haverá mais angústia nem a tristeza. Todas essas coisas passarão. Passou a primeira condição, agora passou a segunda condição, agora vem a glória de Deus para a nossa vida. E por que nós estamos falando isso? É porque na primeira leitura tem uma visão de Ezequiel. E a visão dele é a seguinte: o povo de Israel está no exílio, está exilado, está escravizado lá na Babilônia, e aí ele é dado uma visão. E nessa visão que ele tem, é uma visão maravilhosa, nós já vamos lá no finalzinho, ao vê-la, diz a palavra, né? Aliás, um pouquinho acima, esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era
a aparência visível da glória do Senhor. Olha que bonito isso aqui. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Estando no cativeiro, estando ali naquela situação de dor e de sofrimento, Ezequiel recebe também uma visão da glória de Deus. Que hoje você também possa contemplar a glória de Deus na sua vida. O sofrimento não é a última resposta, essa provação não tem a última palavra. A última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, é uma vitória que Deus tem para nós, é a nossa salvação, é a glória de Deus na nossa vida. Que assim seja a nossa fé, que assim seja a nossa esperança. Ave Maria, cheia